Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Vamos continuar o nosso treinamento intensivo focado aí nesse grande concurso que é a Cefaz Ceará, né? Tô até pensando se eu vou fazer ou não, olha aí. Claro que não, pessoal, vou deixar para vocês. Estou muito feliz na Cefaz Piauí, do ladinho, e todo ano a gente tá aí, ó, visitando ali Canidé e as praias do Ceará, e com certeza a gente vai se ver aí, Tianguá, Jericoacoara, Sobral, Fortaleza, Canidé, onde você estiver. E eu estou torcendo por você. Vamos lá. Lembrando, treinamento intensivo, a gente faz um resuminho show de bola, só o mid buiado, e aí depois a gente responde as questões bem mais rápido, como se tivesse no dia da prova, e quando necessário, detalhamos algum ponto que não veio no resumo ou enfatizamos algo que é muito importante para a sua prova. Beleza? Bora lá! Força na peruca! Começando! Treinamento intensivo, Cefaz Ceará, tá certo? Auditor fiscal da Receita Estadual e também para o cargo de auditor fiscal contábil financeiro. Beleza? Os dois cargos. Aqui estão as nossas redes sociais, tá? E, primeiramente, a gente vai abordar a NBCTG Estrutura Conceitual, que é o CPC 00, tá bom? Pessoal, isso daqui é um mundo de conteúdo e eu tenho que revisar em 30 minutos. Então, claro que eu estou tentando colocar aquilo que é mais importante. Um outro ponto pode cair, né, de fora, mas muito importante, saber o objetivo, né, saber aquelas informações iniciais, para que servem os relatórios financeiros para fins gerais, as características qualitativas fundamentais e de melhoria, o que significa cada uma, e a questão da materialidade e da prudência, saber os conceitos, né, dos elementos do patrimônio e de resultado, saber também as bases de mensuração e, por último, o conceito de capital financeiro e manutenção de capital financeiro. Vamos lá, o resuminho é só para a gente, ó, revisar alguns conteúdos e depois a gente vai partir para onde? Questões na veia! Olha aí! CPC 00, estrutura conceitual. Pessoal, lembra que os pronunciamentos técnicos do CPC, eles não vinculam obrigatoriamente as orientações do Conselho Federal de Contabilidade e demais órgãos e entidades reguladores e fiscalizadores. Assim, os pronunciamentos contábeis somente se tornam obrigatórios para as empresas quando convertidos em normas pelos órgãos, né? CVM, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Federal de Contabilidade por meio de resolução. Hoje em dia são as NBCs, né? E o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, tá certo? Então, por exemplo, o CPC 00 Estrutura Conceitual foi aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da NBC-TG Estrutura Conceitual. Regra, pessoal, todos os pronunciamentos são ratificados pelos órgãos na sua integralidade. Quando eu digo regra, quase 100%. Não 100%, porque uma outra coisa é diferente, mas isso é irrisório, ali próximo de 0,01% de todo o conteúdo dos pronunciamentos. Pessoal, o objetivo do relatório financeiro, e aí é só você lembrar do objetivo fim da contabilidade, da sua finalidade, que é fornecer informações para a tomada de decisões pelos usuários. Só que aqui ele limita esses usuários, né? Não porque só atende eles, mas porque eles são os principais usuários. E a gente já explicou isso na teoria. Então, o objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e em potencial, que nós chamamos isso daqui de principais usuários, tá? Na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade, porque essas pessoas fornecem recurso para que a entidade possa realizar as suas atividades, tá bom? Vamos lá. Pessoal, relatórios financeiros para fins gerais. Aqui eu tenho muitas informações importantes e que caem em prova, tá? Eles destinam-se essencialmente aos principais usuários, que são os que a gente acabou de falar. Eu não vou ficar repetindo informações que são duplicadas. Depois você vem
e ler o material, pessoal. Aqui a gente tem que ser o quê? Objetivo, tá? Lembrando, mais uma vez, muito importante para você não esquecer, acorda! Os relatórios financeiros para fins gerais, eles incluem as demonstrações contábeis e outros relatórios que são importantes para esses usuários. Eles são apresentados para todos os usuários, quando são divulgados lá às companhias abertas. Porém, eles atendem principalmente, não quer dizer que é somente, mas é principalmente porque esses investidores credores são os usuários que precisam mais dessa informação para tomar decisões como comprar ação ou vender, emprestar recursos para a empresa ou não, tá certo? Mas eles podem também ser considerados para outras partes, usuários que não são os principais usuários, tá? Como reguladores e o público em geral. Contudo, esses relatórios não são direcionados essencialmente para a esses outros grupos, porque eles se destinam mais aos principais usuários, mas atendem a todos. São utilizados pelos principais usuários para muitas das informações financeiras de quem necessita, não podendo exigir que as entidades que reportam forneçam informações diretamente a eles. Então, quem tem interesse na informação, ele não pode chegar e dizer, olha, eu quero uma informação X. Não, isso vai ser atendido pelos relatórios. Porque imaginem lojas americanas, milhões de investidores pelo Brasil. Talvez você seja um deles. E aí você diz, olha, eu quero um relatório para mim. Isso não existe. Não tem valor que para elaborar esses, não vai ter recursos para elaborar esse tanto de relatório e esse valor vai ser superior aos benefícios gerados pelos relatórios. Então, os relatórios financeiros para fins gerais que atendem normas visam atender essas informações, tá bom? Claro que eles não fornecem nem podem fornecer todas as informações de que necessitam, porque os usuários devem levar em consideração outras informações, como economia, aspectos políticos e da própria sociedade. Quem imaginaria uma pandemia? Então, a informação da empresa estava correta. A empresa era uma empresa boa, lucrativa. Aí vem a pandemia e a receita dela diminuiu. E o investidor, opa, você me enganou. Não, meu amigo, ele fez o correto. Agora, eventos que você deveria analisar não dentro da empresa, fora, que estão fora do alcance e, ali da empresa, que ela possa inferir, você tem que analisar também. Pessoal, os relatórios não são elaborados para se chegar ao valor da entidade. Eles fornecem informação para que os usuários possam estimar o valor da entidade, tá bom? Eles são baseados em estimativas, julgamentos e modelos e não em representações exatas. Provisão é um exemplo desse, tá certo? Eles fornecem informações sobre a posição patrimonial e financeira da entidade, aqui ele chama de financeira, que são os recursos econômicos ativos e as reivindicações contra a entidade passiva, e os efeitos das transações e outros eventos que alteram esses recursos econômicos e reivindicações, tá? Que são as receitas e as despesas. Pessoal, as características qualitativas fundamentais é Ré ao quadrado. Relevância é uma informação que é capaz de fazer diferença na tomada de decisões pelos usuários e ele pode ter valor preditivo, predizer o futuro, confirmatório, confirmar o passado, ou ambos, predizer o futuro e confirmar o passado. A representação fidedigna é que a informação ela representa aquilo que aconteceu de fato. Ela deve ser completa, ou seja, ela tem que ter informações que os usuários consigam compreender, tá certo? Ela tem que ser neutra, livre de viés ou de seleção, não podendo ser distorcida para mais ou para menos, e ela tem que ser isenta de erros. O processo para obtenção deve ter sido selecionado e aplicado livre de erros ou omissões. Lembrando que ser livre de erros não significa perfeitamente precisa em todos os aspectos. E já caiu. Não precisa ter total exatidão. Fechou? Pronto, tá? Show de bola. Pessoal, as características de melhoria, eu vou ter TC elevado ao cubo. T de tempestividade, que significa ter informação o mais rápido possível para a tomada de decisões. Tempo, pessoal, lembra disso, tá? Comparabilidade significa, é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender as similaridades e diferenças entre os itens.
Lembrando que comparabilidade, ela requer análise de no mínimo 2 itens, né? Como é que você vai comparar um arroz com outro se você só olha um? Você tem que olhar no mínimo 2 arroz, né? Um exemplo, tá? E lembrando que comparabilidade não significa o mesmo que consistência e nem uniformidade, tá certo? Recentemente, cobrando clara de contabilidade pública, a banca Sebrasp cobrou lá o conceito de consistência na sua literalidade, né? Claro que foi a norma estrutura conceitual para a contabilidade pública, mas ela pode trazer isso para a contabilidade geral. Aí, claro, pessoal, 30 minutos para eu dar um assunto que eu explico em 5 horas, aí você, né? Se a gente acertar aqui as 3 questões, tá show de bola. E é nessa nossa ideia e geralmente a gente consegue. Agora, claro, o todo, você tem que ter o curso e pegar os nossos resumos e questões show de bola. Lembrando, não esquece de fazer isso, pessoal, por favor, né? Tem muitos alunos que não conhecem esse material. O nosso resumo mais questões comentadas para a Cefaz Ceará. Cada concurso ele tem. E aí lá eu comento mais de 800 questões em PDF, que é um importante momento para você treinar em grande quantidade, tá bom? Pesquisa no site e se tiver dúvida, fala com o pessoal da ouvidoria, beleza? Que vão te ajudar com certeza, tá bom? Capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que as informações representam de forma fidedigna os fenômenos econômicos, tá certo? Que pretendem representar. Pessoal, ó, enquanto a representação fidedigna é que a informação apresentada, ela é o que aconteceu na prática, a capacidade de verificação é alguém ir lá e verificar, olha, aqui tem caixa de 100 mil. Realmente o caixa é 100 mil? Aí eu vou lá no caixa e conto o dinheiro, né? E essa verificação pode ser direta, como eu fiz aqui, ou indireta. Por exemplo, eu quero achar o custo das mercadorias. Aí eu utilizo a fórmula estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final. Isso é uma verificação indireta, porque eu estou analisando por outros fatores. Fechou? Pronto! E compreensibilidade, pessoal, significa ter informação compreensível, clara, concisa. Lembrando que a exclusão de informações complexas faz com que os relatórios sejam considerados incompletos e potencialmente distorcidos. Tá bom? Pessoal, muito importante aqui, né? Dá uma olhada, além do conceito de consistência e uniformidade, o que tem lá de prudência e materialidade no CPC 00, tá certo? Principalmente prudência, que com as alterações que ocorreram em 2020, pode ser questão da prova. Beleza? E aí, claro, essas são as dicas. Fechou! Felipe, conceitos, né, pessoal? Aí aqui eu tenho recurso econômico, conceito de ativo. O ativo é um recurso econômico presente e controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. O passivo é uma obrigação presente de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Pessoal, ele sempre está dizendo, ó, que o direito, o bem da empresa e a obrigação, ele tem hoje. E isso aconteceu no passado. Ah, Felipe, mas eu posso ter comprado a mercadoria agora. Beleza, mas daqui a um segundo já passou. Já é passado, meu amigo, né? Então por isso que ele fala nesse sentido. Não queira colocar, tá, piolho na cabeça de careca, inventar coisa para dificultar o entendimento. É desse jeito, simples e prático e objetivo. Show de bola? O patrimônio líquido é a diferença entre ativo e o passivo. É a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. E as alterações que ocorrem, tá, nos itens de recursos, ativo e de reivindicação passivo e PL são as receitas e despesas. Pessoal, receita e despesa não são contas do patrimônio líquido, são contas de resultado. Porém, a receita aumenta o resultado, a despesa diminui o resultado. E o resultado, quando apurado, é transferido para o patrimônio líquido. Logo, a receita indiretamente aumenta o patrimônio líquido e a despesa indiretamente diminui o patrimônio líquido. Por isso, nós temos lá os fatos modificativos. Então, a receita, pessoal, ou ela aumenta um ativo, ou ela reduz um passivo, e isso gera um aumento no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o
patrimônio. O que quer dizer isso, Felipe? Pessoal, isso quer dizer, tá bom? Que toda receita aumenta o patrimônio líquido, mas nem todo aumento do patrimônio líquido vai ser receita. É aquela questão até dos fatos complexos, lá dos fatos contábeis. Então, por exemplo, eu tenho uma integralização de capital social em dinheiro. Opa, aumentou o patrimônio líquido. É receita? Não. Beleza? Agora toda receita aumenta o patrimônio líquido. Show de bola! Despesa é o contrário, né? Reduz o ativo ou aumenta o passivo. Por quê? Pessoal, se a empresa comprou à vista, né? Se ela teve uma despesa e pagou à vista, reduz o ativo pelo pagamento em caixa. Se ela vai pagar, aumenta o passivo pelo surgimento da dívida. E isso gera uma diminuição no PL pela contabilização da despesa, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Ou seja, toda despesa diminui o patrimônio líquido, mas nem toda diminuição do patrimônio líquido é despesa. Por exemplo, distribuição de dividendos diminui o PL, mas não é despesa. Por isso, cuidado, e o Sebrasp gosta muito disso, que dizer que a distribuição de dividendos ele passa pelo resultado. Nananina não. É depois de apurado o resultado, tendo lucros, aí eu calculo os dividendos a distribuir para, né, os sócios e investidores. Fechou? Opa! Continuando. Olha aí, pessoal, lembrando, né? Essa revisão, na hora que eu for para as questões, né, eu vou só dizer se está certo ou errado e a resposta já está aqui na maioria das vezes. Então fica ligado. Eu tenho, tá bom, pessoal? Eu tenho 4 bases de mensuração. Eu tenho o custo histórico, né, que é a base de mensuração mais utilizada, que regra, pessoal, é quando a empresa compra a mercadoria. É o método de custo. Aí, claro, vai ser o preço de compra, mais imposto de importação e assim por diante, né? Então, ele é o valor dos custos incorridos na aquisição ou criação do ativo, compreendendo a contraprestação para adquirir ou criar o ativo mais custo de transação. Porque a empresa ela pode construir um edifício, por exemplo. Já o passivo é o valor da contraprestação recebida para incorrer ou assumir o passivo menos os custos de transação. E a outra base de mensuração nós vamos chamar de valor atual, que ela é dividida em 3 tipos, tá? O valor atual de hoje, né? E isso, claro, vai depender de cada tipo de bem. Cada bem, ele vai ter a sua mensuração inicial, que regra, não 100%, é custo histórico, e a mensuração posterior, que pode manter o custo histórico, e em outros casos eu vou atualizar para alguns valores, tá bom? E aí o valor justo seria o preço que seria recebido para vender o ativo, no caso do ativo, sem deduzir custo de transação, e o passivo seria o preço que seria pago para transferir a parte não cumprida do passivo, não incluídos custos de transação, tá bom? Já o custo corrente é o custo do ativo equivalente na data da mensuração, compreendendo a contraprestação que seria paga na data da mensuração, mais os custos de transação que seriam incorridos nesta data. E no passivo seria a contraprestação que seria recebida nesse passivo equivalente na data da mensuração, menos os custos de transação que seriam incorridos nesta data. Já o valor em uso ou valor de cumprimento está ligado ao valor presente, né, de uso do ativo quando for o ativo e de sua alienação, ou valor presente de cumprimento do passivo nesse sentido. Pessoal, algumas dicas para que se ele traga a literalidade, você lembre, né? Porque imagina, Felipe, é muita coisa literal. Eu sei disso, eu já estive aí do outro lado, eu sou auditor fiscal de tributos, já fui auditor da Receita Federal, né? Mas por isso que você vai ter um bom emprego e vai ganhar bem. Então, meu amigo, força na peruca, coloca isso daí, né? Para você lembrar, revisando, fixando e assim por diante. Mas vamos dar algumas dicas para você responder mais rápido, tá, pessoal? Então, lembrando, geralmente, tá certo? No caso do valor em uso e cumprimento, eu tenho um valor presente do uso do ativo e valor presente no cumprimento do passivo. Observem que, no caso, tá, do custo corrente, eu vou ter aqui mensuração, uma palavrinha importante. Aqui, quando é ativo, é mais custo de transação e quando é passivo, é menos os custos de transação, tá bom? Então, aí você já identifica alguns pontos, lembrando que data da mensuração, ele quer te levar muitas vezes
para a data das demonstrações contábeis, para você atualizar aquele valor, tá certo? Mas poderia ser outra data que não a data da aquisição ou a data da venda do bem, tá certo? O valor justo está ligado aí a um preço, né, que seria recebido para vender um ativo ou para pagar um passivo, tá bom? E o custo histórico, que é o mais usual, você tem que levar em consideração que é o valor de adquirir algo ou de pagar algo nesse sentido. Beleza? E feito isso, né, tomou um bom tempo da nossa revisão, mas agora, pessoal, nós vamos responder as questões e, claro, algumas questões é uma complementação também da nossa revisão. Por exemplo, quais são as características qualitativas fundamentais? Pô, eu não precisava nem trazer questões, porque se ele te perguntar isso, eu já te dei um resuminho show de bola para você arrebentar na prova. Então vamos lá. No que se refere às características qualitativas fundamentais da informação financeira, julgue o item seguinte. As informações devem tanto ser relevantes como fornecer representação fidedigna do que pretendem representar para serem úteis. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, nem a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a tomar boas decisões. E aí, o nosso item está certo ou errado? Show de bola? Então, o nosso item vai estar certo ou errado. Beleza? Então, pessoal, muito cuidado, tá? Questão, maioria de CPC é literal e você tem que saber interpretar, tá certo? Então, aquelas características qualitativas, elas devem ser atendidas, tá? Na hora de que a empresa vai apresentar a informação e essa informação, ela seja importante, seja útil para a tomada de decisão. Então, se eu tenho uma informação que ela é relevante, mas ela não representa fidedignamente, ou ela até representa fidedignamente, mas é não relevante, nesse caso essa informação não vai ajudar. Então, observem que nenhuma, né, nem a representação irrelevante ou nem a representação não fidedigna auxiliam os usuários a tomar boas decisões. Porque eu preciso ter representação fidedigna e relevância da informação nos dois sentidos, tá certo? Então esse item ele está certo, show de bola, beleza? Porque eu tenho que ter relevância e representação fidedigna e colocando a literalidade, isso seria o item 2.20 do CPC. Segunda questão. Felipe, com base nas normas brasileiras de contabilidade geral, tá? Julgue os próximos itens. Uma das características qualitativas fundamentais da informação financeira é a representação fidedigna, que preconiza que as informações financeiras sejam representações fiéis da forma legal dos fenômenos que elas se propõem a representar. Observem, pessoal, não tenha dúvidas de que nós teremos questões do CPC 00, né? Só se for algo que ele queira surpreender muito, mas é um assunto muito cobrado. Teve na Cefaz DF e teve na Cefaz Alagoas, últimos concursos aí da área fiscal, tá bom? Show de bola? E aqui ele cobrou a primazia da essência sobre a forma. Você tem que tomar muito cuidado, pessoal. Por quê? Porque, regra, o que está no documento legal é o que aconteceu. Então eu registro dessa forma. Agora, se a empresa fez uma operação no documento, mas na prática é outra, a primazia da essência da transação deve prevalecer sobre a forma legal. Logo, tá? Nem sempre as informações financeiras são representações fiéis da forma legal, tá? Porque eu posso ter casos em que houve uma simulação do procedimento, tá certo? Show de bola? Para, por exemplo, o não pagamento de tributos. Mas a contabilidade ela tem que fazer da forma correta. A empresa comprou um bem, aí fizeram um contrato de aluguel, né? Só que o bem é da empresa, ele comprou, né? Só que fizeram um contrato de aluguel para não pagar tributo ali na venda, tá bom? Então, isso pode acontecer, mas a contabilidade ela tem que fazer o que está correto. Então, nem sempre a representação tem que ser fiel à forma legal. Tem que ser o quê? A primazia da essência da transação sobre a forma, que na maioria das vezes, porque as pessoas são corretas, acontece o que está no documento.
Beleza, próxima. Olha aí. Terceira. Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, os relatórios financeiros objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de um determinado grupo de usuários. Ainda que destinados aos usuários em geral, esses relatórios destinam-se principalmente à tomada de decisões por parte dos principais usuários, investidores e credores por empréstimos e outros credores, existentes atuais e em potencial. Gabarito letra C, investidores existentes e em potencial. Próxima questão. Quarta. Conforme a NBCTG estrutura, o valor justo é a base de mensuração que implica em avaliar o ativo de acordo com o quê? É o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo entre partes conhecedoras dispostas a isso em uma transação sem favorecimento, tá certo? Então você já vai buscar, ó, valor presente, tá ligado ao valor em uso, valor de cumprimento, né? Tem que tomar cuidado com isso. Maior montante entre o valor justo e o valor em uso é o valor recuperável, nada a ver. Então nosso gabarito é letra E de esforçado, tá bom? Então, é o preço que seria recebido pela venda de ativo ou que seria pago pela transferência de passivo em transação ordenada entre participantes do mercado na data da mensuração. Próxima, vamos lá. Quinta, de acordo com a estrutura conceitual, assinale a opção correta acerca das características qualitativas da informação financeira. Então, vamos lá. Estudamos, né? Uma informação financeira é relevante se privilegia a essência contábil sobre a forma legal? Falso. Ela é relevante quando é capaz de influenciar na tomada de decisões. Uma informação financeira possui os atributos de melhoria se pode ser utilizado por todos os usuários? Não necessariamente tem que ser utilizado por todos os usuários. Tá bom, pessoal? Ok? Não necessariamente, tá? Ok? Mas uma informação de melhoria, uma característica de melhoria, ele melhora a informação, mesmo que uma pessoa não queira utilizar. Letra C. A informação relevante pode ser capaz de fazer diferença na tomada de decisões pelos usuários, mesmo que eles, os usuários, optem por não tirar vantagem delas? Sim. Gabarito letra C. A informação está lá. A informação é relevante. Ela é relevante porque ela é capaz de influenciar na tomada de decisões. Agora, se o cidadão não quer usar, meu amigo, aí é problema dele, né? Mas isso não tira a relevância da informação. Gabarito letra C de capacitado. Show de bola? Felipe, qual o erro da letra E? A representação fidedigna determina que a informação deve ser passível de comparação? Errado, pessoal. Isso é a comparabilidade. São características qualitativas fundamentais a comparabilidade, a compreensibilidade e a essência sobre a forma? Não. É a relevância e a representação fidedigna. Beleza? Próxima, sexta questão. Olha o que ele diz. O objetivo do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta a informação e que sejam úteis para usuários internos, como gerentes de produção, e de usuários externos, como os acionistas, na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. Aí o aluno, ele cai na pegadinha da banca, no nervosismo. Pessoal, isso daqui é literalidade. Não tem como a gente ficar brigando com a banca. Tem que saber a literalidade. Eu trouxe para você no nosso resuminho, né? Eu disse que ele atende todos, mas o principal são quem? Os principais usuários. Investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes e em potencial. E não usuários internos, como gerentes e esses itens, tá? Item errado. Aí você substitui pelos principais usuários, tá bom? Próxima, sétima, olha o que ele diz. O público-alvo dos relatórios financeiros para fins gerais são principalmente os órgãos reguladores. De novo, Felipe, meu Deus, já é a terceira questão. Meu amigo, com treinamento, você já começa a achar bestinhas as questões. Mas isso, né, é bom e você tem que manter. Cuidado,
Ter humildade é refazer as questões e ver se você lembra. Porque, eu já sei disso, não vou mais estudar não. Aí fica com aquela pose, aí chega no dia da prova, esquece, pancada. Tem que lembrar das revisões periódicas e cada pessoa vai ter seu tempo, 30 dias, 40, 50, 20, vai depender de cada um. Mas tem que o quê? Responder muitas questões. Vão ter questões, se não iguais, bem parecidas a provas anteriores. E o nosso material aqui e o de resumo e questões traz isso para você. A ideia é que com essas questões você consiga responder outras, né, com facilidade. Então, item errado são os principais usuários, tá? Os principais usuários. Oitava questão, olha o que ele diz. Os relatórios financeiros devem demonstrar o valor da entidade? Errado, pessoal. Não demonstram o valor da entidade. Lá naquele esqueminha que a gente colocou, auxiliam os usuários a estimarem o valor da entidade. Muito cuidado com isso, tá bom? Show de bola, item errado. Próxima, nona, né? E ele vai fazer isso com você, tá bom? Show de bola? Beleza. A característica qualitativa da comparabilidade é obtida quando são usados os mesmos métodos para os mesmos itens, pressupondo que as características qualitativas de melhoria tenham sido satisfeitas. Pessoal, comparabilidade não é isso, tá? Comparabilidade requer ao mínimo 2 itens. Item errado, na verdade ele trouxe não a característica qualitativa, ele trouxe o conceito de consistência, tá? Consistência, tá? Comparabilidade era só você lembrar, eu não uso os mesmos métodos para os mesmos itens, porque eu tenho análise de no mínimo 2 itens, tá bom? Beleza. E décima, para a gente concluir, um passivo, obrigação presente resultante de eventos passados, é reconhecido como tal, mesmo não sendo necessário transferir um recurso econômico. É só olhar o conceito, pessoal, tá? Um passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico. Então, item errado. Show de bola? Então, feito isso, nós concluímos mais um bloco sempre naquela pegada, né? Um pouco mais rápido que o normal. Lá na teoria você tá lá vendo o professor Felipe mais calmo, dando exemplo práticozinho. Pessoal, aqui é, reta final. É força na peruca, beleza? E para animar, nós vamos dar aquela paradinha e voltamos com mais conteúdos para você, né? Na paradinha,